Já sabemos que esse harém do Issei em High School DxD tem 8 esposas, 8 noivas confirmadas até o momento desse vídeo. E eu até já fiz um vídeo, né, listando elas ano passado, que eu vou deixar o link na descrição. No entanto, obviamente terão mais heroínas que serão adicionadas nos próximos volumes do Shin DxD, e é sobre elas que vamos falar hoje. Mas antes de destrinchar essas pretendentes, se quiser apoiar o canal com além de sua inscrição, que é muito importante, tem também a área dos membros, porque são vocês os únicos patrocinadores dos harém de cultura, são vocês. E vamos abrir essa lista com a Ravel Phoenix. Pra quem só assistiu o anime e não sabe o valor que essa heroína tem, né? Não sabe o quão importante ela é na vida do Issei, tanto na vida profissional como na vida amorosa também. A Ravel começou a ganhar destaque literalmente após a 4ª temporada, no volume 11, quando ela ficou encarregada de ser a secretária / empresária do Issei. Ela é uma faz-tudo, né, que organiza a rotina dele. O romance com ela começou a se desenvolver ainda no início da história, quando o Issei tinha derrotado o Heiser, que é o irmão dela. Ele tinha derrotado o Heiser para salvar a Rias nessa época, e a Ravel presenciou tudo isso. E posteriormente ela até mesmo quis ser transferida para a mesma escola que o protagonista, onde também começou a viver na mansão do Issei. Então o amor sempre foi claro, mas isso só tomou forma realmente a partir do arco dos Magos Rebeldes, durante o volume 14, onde até mesmo o Issei já reconheceu esse sentimento. Que por sinal já foi um volume que eu resumi aqui no canal, né? Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir. Eu diria que é 100% de certeza que o protagonista vai pedir ela em casamento ou no volume 5 ou no volume 6 de Shin DxD, mas é certeza que ela fará parte desse harém. E outra heroína que já faz parte desse harém é a Ingvild Leviathan. A Ingvild é uma dos descendentes da linhagem do Leviathan original, e atualmente é a rainha da equipe do Issei, né, no torneio Azazel. Além disso, por ter a doença do sono demoníaco que deixou ela dormindo por vários anos, consequentemente isso também refletiu na sua personalidade. Sabe aquele tipo de waifu mais sonolenta, que é mais lenta para se expressar? É exatamente a Ingvild, essa heroína. Quando chegarmos nos resumos de Shin DxD aqui no canal, vocês vão entender melhor sobre isso. Mas o autor deixou claro a ligação dela com o protagonista por 2 motivos. Primeiro, o sonho profético do Issei no volume 2 de Shin DxD, onde a Ingvild estava no grupo de noivas. E segundo, por causa de sua Longinus, que é uma Sacred Gear que pode controlar os dragões, podendo até mesmo enfraquecer ou aumentar seus poderes. Então isso também já tem uma ligação com o protagonista para fortalecer mais ainda esse laço. Além disso, eu acho que Emerald Karsten também fará parte desse harém. Pra quem não tá ligado, essa heroína foi introduzida durante o arco da Guerra dos Vampiros, que aconteceu do volume 14 até o 16. Ela é uma nobre de sangue puro, alguém que tem bastante relevância na facção Carmilha, e inicialmente foi apresentada com um ar arrogante na sua personalidade. Aquele tipo de nobre que despreza os vampiros que não tem sangue puro, ela era esse tipo de personagem. Posteriormente, ela foi se tornando mais agradável, ainda mais depois de ter sido salva pelo Issei, consequentemente, né, despertando esse amor pelo protagonista. Então a entrada dela para a equipe do Issei no torneio Azazel e o fato da Emerald anotar os critérios para conquistar o Issei no volume 25 fortalecem ela como uma possível esposa. Particularmente eu gosto bastante da Emerald, eu até acho que ela é uma waifu bastante subestimada e esquecida pelas pessoas que conhecem a Light Novel, pelo menos eu não vejo muitas pessoas comentarem a respeito dela, mas eu valorizo bastante. A Lefei é outra heroína que eu já posso confirmar como parte desse harém, principalmente por ela ter feito um contrato com o Issei a partir do volume 16, além de ser uma heroína que mora na mansão dele. Ela fez esse contrato por ser uma maga. Os demônios têm o costume de ter um parceiro mago para poder compartilhar informações mutuamente, né? Os dois se ajudam nesse caso. E por ser uma maga experiente, uma maga conhecida, o protagonista acabou escolhendo a Lefei. Além disso, durante o volume 25, a Lefei expressou discretamente um certo ciúmes ao observar as noivas do Issei brigando por ele. Então, claramente, claramente tem algo a mais nessa relação. Principalmente por ter esse contrato, eu acho que já é um indício que o autor vai desenvolver ela como parte do harém. Ou pelo menos é o que eu espero. A partir daqui são heroínas que já tiveram interações românticas com o protagonista. Algumas são certas no harém também, mas outras são incertas na minha visão. Começando com as duas raposas, né, Yasaka e a Kunou. Tanto a mãe como a filha já tiveram foco no volume 9 de DxD e no volume 3 do Shin DxD. O Issei obviamente acha Yasaka muito atraente, e tem 2 grandes motivos para eu concordar com ele nesse caso, né, 2 grandes motivos. Parece que ela até mesmo desenvolveu um carinho especial pelo protagonista, ainda mais por saber que ele se importa com o bem-estar da Kunou, de sua filha.
Fora que a Yasaka já tentou ter uma relação H+18 com esse miserável sortudo durante o volume 3 do Shin DxD. Ela tentou fazer isso com ele tanto para saciar sua paixão, como também para ensinar a Kunou como ela deveria fazer futuramente. Então essa cena foi literalmente um estudo biológico de reprodução, né? Pelo menos foi um estudo para Kunou. E só não aconteceu os finalmente porque eles foram atrapalhados pelas outras heroínas. Algo padrão em DxD, né? Nunca vão até o final, é algo padrão. Mas o fato é que tanto a mãe como a filha têm esse sentimento de amor pelo protagonista. Até mesmo a Kunou já começou a frequentar a mesma escola que o Issei ia morar junto com ele. Então isso fortalece mais ainda esse laço no romance. No geral, as chances são grandes delas se tornarem esposas futuramente. Mas eu tenho um sentimento ainda meio estranho em relação a essas duas personagens. Eu tenho a impressão que o autor vai esquecer dessas duas heroínas no fechamento da história. Não me pergunte por quê, mas eu tenho essa impressão. Além disso, temos também a Benia. Ela é descrita como filha de um ceifeiro de classe suprema e uma fã do Oppai Dragon. É dito que ela tem uma coleção dos produtos do Issei, né, que é fã de carteirinha realmente. A Benia foi introduzida durante o volume 14 como parte da equipe da Sona Citre. No geral, ela não é uma waifu que chama muito a atenção. Eu acho que falta bastante carisma para essa personagem, mas claramente será uma possível esposa, uma possível pretendente. E para quem tava sentindo falta de mais mulheres maduras, mais mulheres cavalonas, temos a Roigun Belphegor. Essa waifu se tornou a conselheira da equipe do Issei no torneio Azazel. Inicialmente ela era a conselheira, basicamente sendo uma demônio experiente se tratando de Rating Games, e considerada uma das mais poderosas nesse estilo de partida. Eu diria que a Roigun tem uma personalidade de One-san parecida com a Akeno. Ela também gosta de provocar o protagonista com coisas de classe H+18, né? Digamos que é isso. Ainda mais porque ela precisa encontrar um marido, né, já que ela foi deserdada pelo clã Belphegor, então claramente tem esse interesse amoroso entre os dois. Atualmente eu dou 100% de certeza que ela fará parte desse harém. Eu até agradeço o autor por ter criado uma heroína tão poderosa e tão bonita quanto essa personagem. Até pretendo fazer um vídeo especial sobre ela futuramente aqui no canal. E por fim temos a Office e a Lilith, que são os dragões do infinito. Mas nesse caso, o Issei vê elas apenas como mascote da família, eu acho que é isso. Não parece ter algo mais romântico. Eu acho que pela inocência delas, por enquanto o autor não vai desenvolver algo mais profundo além da amizade. Mas a Office já deixou claro que ficará para sempre ao lado do Issei, ao lado do protagonista. E isso pode acabar mudando com o tempo, né, num futuro próximo. Tudo depende de como o autor vai desenvolver essa relação deles. A mesma coisa vale para Lilith, né, que é um clone da Office. O problema é que as duas são muito inocentes, né, no caso para entender esse tipo de coisa. Talvez eu devesse deixar algumas menções honrosas como a Sekivaire e a Sona Citre, mas eu acho que não, né? Eu acho difícil de acontecer algo com elas no romance. E olha que eu sei que tem bastante gente que gosta da Sona Citre, mas eu acho que ela vai ficar com o Sage no final da obra. Então no mais era isso, né? Essas são as possíveis esposas do Issei futuramente, né? Que provavelmente farão parte desse mega harém de High School DxD. Caso eu tenha esquecido de alguma é só comentar aqui embaixo sem nenhum problema. Mas eu acho que essas são as principais pretendentes. E é isso, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima. Don't push back!